Eu vim morar no Jardim La Pena e, a princípio, eu detestava, odiava, eu chorava todos os dias. Eu presenciei muitos assaltos, né? Então isso me dava muito medo, as pessoas me davam medo. Eu fiquei muito tempo presa, eu fiquei mesmo dentro de uma bolha. Eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém aqui. Foi a partir daí que eu comecei a notar umas meninas de verdinhas que passavam pela comunidade, e eu fui em busca de saber quem eram aquelas pessoas, de onde que elas vinham. A partir daí que eu cheguei aqui no Galpão. Eram reuniões socioeducativas, que eram famílias, mulheres, pessoas que participavam a cada 15 dias de reunião e discutiam vários assuntos, como família, o território que você morava, como lidar com as dificuldades de filhos, enfim, vários assuntos. E foi a partir daí que eu comecei a observar as pessoas de formas diferentes. Eu estava numa bolha super fechada e a minha bolha estourou. E eu me transformei como pessoa. Eu me lembro, sim, delas falando da importância daquele espaço que eles tinham, que muitas vezes a gente ficava muito presa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e não tinha tempo para nada. E quando a gente se encontrava nesse grupo, era o tempo que a gente tinha para se ouvir, sabe? E ninguém estava ali para criticar seu problema, para te dar soluções, mas estava ali para te ouvir. Então aquele espaço era muito, muito importante para todos nós que estávamos ali. Ele dava voz pra gente, e a gente conseguia expor para fora coisas que muitas vezes dentro do nosso lar ou para outras pessoas a gente não conseguia. E aquele grupo era um grupo assim fechado, que era muito importante. O que a gente colocava ali ficava ali. A gente não corria o risco de sair para fora e ver ninguém fazendo hoje bullying, que a gente não tinha isso. Então era um espaço muito acolhedor. Quando a gente vinha nas reuniões socioeducativas, quem tinha filhos trazia os filhos, né, junto, porque não tinha ninguém para olhar, né? E dentro de uma salinha que tinha na parte laranja, tinha uma caixa de livros, cheia de livros. Então, as mães pegavam os livros, davam para essas crianças, né? Essas crianças começavam a ler e levavam para casa, depois traziam novamente. Só que, com o tempo, elas leram tudo, as mães leram tudo, e houve a necessidade de um espaço maior. Até então, eu ainda só participava como frequentadora, como mulheres, não trabalhava ainda na fundação. Aí teve uma reunião onde a dona Marlene Cortez e a Maria Alice participou, que eu não sabia até então quem era, e foi falado nessa parte que ia surgir um espaço maior para leitura, né? Que iam fazer uma outra parte, que seria a parte laranja, que foi daí que surgiu o ponto de leitura e outras salas, né? E elas precisavam de algumas pessoas que ajudassem para trabalhar, para que desse conta, cuidasse do nosso espaço, que seria para todo mundo. Foi aí que me convidaram para participar do ponto de leitura. E confesso para vocês que eu era totalmente crua, não tinha muito conhecimento, porque na escola, quando chegava a leitura para a gente, era uma leitura imposta pelos professores, para nota, não tinha aquela leitura com prazer. E aí, como trabalhar a leitura com prazer para outras pessoas, sendo que até você mesmo não tinha esse próprio contato? E nisso a fundação, ela me ajudou, deu várias formações para mim, né? Foi me ajudando e eu fui pegando amor. Ela foi me mobilizando, me sensibilizando com a leitura, e a partir daí fui me apaixonando cada vez mais para trabalhar com o público. Primeiro, a fundação me ensinou a trabalhar o ser humano, porque eu ia lidar com outro ser humano, né? Não podia chegar assim fechada, a pessoa não podia pegar um livro, não. Eu fui trabalhar das partes do ser humano mesmo, do contato com o ser humano, e aí a gente foi criando um vínculo afetivo, um link, e foi desconstruindo as coisas, o pensamento das pessoas que estavam aqui, que tinham que pagar, que esse espaço não era delas. E a partir daí foi fazendo sucesso, as pessoas foram vindo, eu fui conhecendo mais as pessoas, né? E hoje, quando eu vejo as pessoas que passaram por aqui, vejo jovens, vejo mulheres que estão estudando, meninas que vieram aqui pegar livro para ler, para estudar vestibular e conseguiram passar em 4 faculdades, já estão estudando. Isso é uma grande transformação na fala, de você, quando você ouve, dá um tempo de ouvir o que eu estou falando, isso é uma grande transformação. Todos os dias eu vejo uma transformação, sim. A literatura, ela trouxe várias reflexões para as pessoas, né? Porque através do livro, ela soltava com o imaginário delas, elas se viam em outras situações, aquelas, por exemplo, que não conseguiam viajar. No livro a gente vê para tudo quanto é lugar e tinha muitas reflexões. Eu mesma passei um momento muito importante que foi através de um livro chamado do Robinson Crusoe. Eu tive um problema muito difícil com uma pessoa muito querida minha e eu
fiquei sem falar com essa pessoa. E eu comecei a ler o Robinson Crusoe. E dentro do livro do Robinson Crusoe trazia uma página onde fala 10 coisas boas que ele estava passando e outras coisas ruins. E dentro do livro eu vi que as coisas boas superaram. O que eu fiz? Peguei uma lista, comecei a escrever as coisas ruins que essa pessoa e as coisas boas. E as boas superaram. Então, graças a Deus. Aí eu voltei a conversar com essa pessoa. Mas tudo isso através de um livro que foi escrito há muito, muito tempo, né? E a gente vê também que isso acontece no dia a dia das pessoas. Eu mesmo, muitas crianças, eu consegui o contato com ela a partir do livro. O livro foi a ponte, porque a pessoa entrava, não falava, uma criança, por exemplo, ela foi e pegou um livro que eu sempre li esse livro e eu percebia que ela gostava. Aí ela não falava, de repente ela pegou o livro e falou: tia, você lê pra mim? Foi o meu primeiro contato, foi a primeira vez que eu escutei a voz dessa criança, então foi muito importante. Sem contar também que muitos leitores que participam daqui, leitores que eles não gostam de ser chamados de usuários, porque para eles usuários é de droga, então eles impediram que chamasse eles de leitores. Então isso já foi um passo super importante para mim. Eles encontram no livro muitas vezes refúgio para certas dores. Refúgio é quando quer conversar o livro, que eles falam assim, o livro não critica eles, o livro só escuta que eles estão, né? Então a gente vê muita transformação assim com as pessoas através do livro. O livro é muito importante. Eu fico super feliz quando eu entro aqui no ponto de leitura e vejo um livro fora de lugar, porque eu sei que alguém mexeu. Então isso é importante para mim. Então esse livro transformou a vida de alguém hoje, né? A pessoa pegou daqui, tirou daqui, então isso é essencial. Mas transformação você vê diariamente quando você vê aqueles leitores que se tornam assíduos. E as crianças começaram a trazer trabalho de escola que os professores perguntavam qual o ponto mais importante da comunidade que eles moravam. E eles traziam um desenho, eles traziam o galpão de cultura e dentro do galpão eles traziam a placa Ponte de Leitura Jardim La Pena. Então isso para mim, eu via, nossa, que sentido fazia para aquelas pessoas. E a partir daí, professores dessas escolas vinham conhecer que espaço é esse que as crianças deles falavam. Então, e acabava desconstruindo certas coisas que ele tinha. Do outro lado da linha, não tem cultura. Hoje esse território é muito importante para mim, que foi através daqui que eu consegui encontrar a minha identidade como pessoa. Eu acho que é um lugar cada vez mais está sendo valorizado. Hoje, quando eu vejo alguém falando mal daqui da minha comunidade, peraí, como assim? Na sua comunidade não tem um espaço que eu tenho, não tem um galpão de leitura, não tem um espaço, não tem um galpão de dança, xadrez, não tem isso. O meu território é o coração e eu sou a artéria desse coração e eu preciso cuidar desse coração. Então essa artéria tem que estar sempre boa, sempre ali aberta para várias transformações, para ouvir o outro. Então eu preciso cuidar dessa artéria e desse coração. A comunidade Jardim La Pena, ela é super importante para mim. É como eu tô aqui no espaço de leitura. Ela é um livro que tem sempre páginas que pode ser virada a qualquer momento, escritas e reescritas novamente, relidas novamente, e vai surgindo novas histórias. Então, o Jardim La Pena, ele é meu tudo, sabe? Ele é um caminho onde me dá várias escolhas, onde eu posso construir coisas boas, onde eu posso compartilhar o que eu aprendi com outras pessoas, através do que eu vivi, ajudar a pessoa a entender, né? E a partir daí ela fazer reflexão e também vir essa transformação dela também. Então o Jardim La Pena é o Jardim La Pena.